Você já teve a sensação de que algo em você mudou profundamente, mas ninguém percebeu. E ainda assim, aos poucos, pessoas começaram a se afastar, outras se aproximaram, e situações que antes se repetiam, como num ciclo viciado, simplesmente cessaram. Não houve uma conversa definitiva, nenhum rompimento declarado, foi algo mais sutil, quase imperceptível, mas muito real. É como se, sem dizer nada, sua própria presença estivesse reescrevendo as relações que te cercam. Se isso tem acontecido com você, respira fundo. Você não está ficando frio, estranho ou isolado. Na verdade, é possível que você esteja, pela primeira vez, verdadeiramente presente em si. Neste vídeo, vamos explorar como a consciência desperta começa, de maneira silenciosa e simbólica, a transformar seus vínculos. Por que algumas conexões se desfazem? Por que outras se tornam mais profundas? E o que tudo isso tem a ver com os ensinamentos de Carl Gustav Jung, com os arquétipos que nos habitam e com a jornada da alma que está, mesmo sem saber, sendo guiada por um movimento interno de cura? Se essa busca te toca de alguma forma, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo como você tem sentido sua energia nos últimos tempos e compartilha esse vídeo com alguém que, como você, está passando por um processo de despertar. Agora feche os olhos por um instante e sinta. Sinta quem você é quando não precisa agradar. Sinta o que vibra dentro de você quando ninguém está olhando. Sinta a sua presença como campo, como energia, como vibração. Isso que você sente, essa frequência silenciosa, é sua verdade, e é ela que está pouco a pouco reorganizando o que não está mais em ressonância ao seu redor. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. E esse destino quase sempre se manifesta através das relações. Amigos que se tornam ausentes, vínculos que se desgastam sem briga, apenas por não fazerem mais sentido. Situações que antes pareciam normais e agora soam como distorções. Quanto mais conscientes nos tornamos, mais começamos a perceber que não somos apenas participantes passivos das nossas conexões. Somos também co-criadores vibracionais de tudo aquilo que permitimos permanecer em nosso campo. Quando a consciência se expande, a frequência muda. E quando a frequência muda, o campo muda. É como se nossa energia começasse a emitir uma nova música. E nessa nova melodia, certos instrumentos desafinados simplesmente não conseguem mais acompanhar o ritmo. Isso não quer dizer que essas pessoas sejam ruins, nem que você esteja se tornando alguém inacessível. Significa apenas que há uma dança acontecendo dentro de você. E que quem não consegue mais dançar ao som da sua verdade naturalmente se afasta. Sem culpa, sem conflito. Só uma separação de caminhos que agora vibram em direções diferentes. O que Jung chamava de processo de individuação é justamente essa jornada de nos tornarmos quem realmente somos, inteiros, autênticos, conectados à nossa essência. E o preço da autenticidade quase sempre é a ruptura com as personas que antes nos sustentavam. As máscaras caem, as ilusões se dissolvem, e com elas algumas relações também. Talvez você esteja nesse momento agora, sentindo uma solidão estranha, mas curiosamente leve, como se houvesse espaço ao seu redor, mas também uma certa quietude, um silêncio diferente. E é nesse espaço vazio que algo novo começa a nascer. É nesse intervalo entre o velho que partiu e o novo que ainda não chegou que sua consciência está se expandindo. Não é o fim, é a travessia. Os vínculos que se desfazem nesse processo quase sempre estavam baseados em partes de você que já não existem mais, papéis que você representava, necessidades que já não vibram na mesma frequência. Cumplicidades que dependiam do seu autoabandono. Você cresceu. E no campo invisível do afeto isso tem impacto. A consciência, quando desperta, faz um trabalho silencioso de desprogramação. Não exige confrontos nem rupturas dramáticas. Ela apenas deixa de alimentar o que já não tem vida. E como toda energia precisa de alimento para se sustentar, as conexões que não recebem mais sua adesão inconsciente começam a definhar por si. Jung falava que aquilo que resistimos em olhar dentro de nós, acabamos projetando no outro.
E nesse jogo de espelhos, as relações se tornam campos de cura ou de repetição. Quando você para de resistir a si mesmo, seus olhos mudam, seu corpo muda, sua energia muda. E com isso, tudo o que estava baseado na sua negação começa a ruir. É um colapso libertador. Você não precisa explicar para ninguém, porque no fundo quem sente sabe. E quem não sente talvez não consiga mais acessar a sua vibração atual. E tudo bem. A dor da perda dá lugar com o tempo a uma profunda paz. Uma sensação de que agora você está mais próximo de si, mais inteiro, mais verdadeiro. E é essa inteireza que começa a atrair outras relações, vínculos que não dependem de performance, conexões que reconhecem sua alma antes mesmo que você diga uma palavra, presenças que vibram em sintonia com o seu silêncio. Mas antes dessas novas relações florescerem, é preciso atravessar o limiar da solitude consciente. O momento em que você se pergunta: será que vale a pena continuar nesse caminho se isso significa perder pessoas importantes? E a resposta que vem suave e firme é: sim, sim, porque agora você já sabe que nenhuma relação vale mais do que a sua paz interior. Nenhum vínculo deve custar a sua essência. Nenhuma companhia merece sua presença se ela exige que você se traia. É esse realinhamento interno, sutil, mas implacável, que está reescrevendo suas relações. Não é arrogância, é clareza. Não é afastamento, é discernimento. Você não está fugindo de ninguém. Está apenas se aproximando de si mesmo. E esse movimento reverbera, onde a verdade e o falso se dissolve. À medida que você mergulha mais fundo nesse processo de realinhamento interno, algo começa a se tornar evidente. As relações não são apenas encontros humanos, elas são reflexos vivos do seu estado interno. Cada pessoa que cruza o seu caminho carrega um símbolo, uma função, um papel arquetípico na sua jornada de autoconhecimento. Carl Jung nos ensina que a psique humana é estruturada por arquétipos, imagens primordiais que habitam o inconsciente coletivo. E quando você muda por dentro, esses arquétipos se reorganizam, despertam, se tornam ativos de formas inesperadas. Alguém que antes representava segurança pode agora ativar ansiedade. Alguém que antes era invisível passa a ressoar como um reencontro de alma. Porque não é a pessoa em si, é o símbolo que ela carrega na sua consciência. E aqui está, o ponto mais sutil. Quando você desperta, não apenas sua energia muda, mas também sua leitura do mundo muda. Você começa a enxergar as relações com olhos mais amplos, mais simbólicos. Entende que aquela amizade que se desfez sem explicação talvez tenha cumprido um ciclo arquetípico, que aquela paixão intensa, mas breve, veio para ativar uma ferida e revelar um padrão ancestral. Você não romantiza mais o sofrimento, mas também não se apega a explicações lógicas. Aprende a confiar na linguagem silenciosa da alma. Isso muitas vezes confunde quem ainda vive num nível mais superficial da existência. Seu distanciamento pode ser lido como frieza, sua seletividade como orgulho, mas não é defesa, é integridade vibracional. Quando sua consciência se alinha à sua verdade mais profunda, seu campo energético naturalmente cria filtros. Não há mais espaço para relações que drenam, distorcem ou mascaram. E por isso, o mundo ao seu redor começa a se reorganizar. Você não precisa forçar nada. A própria vida se encarrega de reposicionar tudo. Algumas pessoas somem sem motivo, outras retornam do nada. Algumas ficam, mas mudam junto com você. É como se a existência, em seu mistério silencioso, conspirasse para te manter em coerência com quem você se tornou. Sim, haverá momentos de vazio, mas esse vazio não é ausência, é limpeza. É espaço sendo preparado para novas presenças. Presenças que não querem te preencher, mas caminhar contigo em verdade. Porque no fim, aquilo que é verdadeiro sempre reconhece o que também se tornou verdadeiro em você. Há uma força silenciosa que começa a vibrar quando você para de fugir de si. Essa força não grita, não se impõe. Ela simplesmente é. E por ser tão verdadeira, tão inteira, ela transforma tudo ao redor. Mesmo sem intenção. Sua presença se torna um campo que cura,
que incomoda, que revela. Um campo que já não precisa se explicar, porque vibra de forma tão clara que só quem ainda se esconde não consegue permanecer. E não há nada de errado nisso. A luz revela, e o que é revelado nem sempre está pronto para ser visto. Carl Jung dizia que aquilo que mais precisamos encontrar será visto onde menos queremos olhar. E é exatamente isso que a sua nova presença provoca. Sem dizer nada, você ativa nos outros o que ainda está adormecido. Você se torna, sem esforço, um espelho daquilo que o mundo tenta esquecer. Por isso, às vezes, incomoda. Às vezes, atrai. Às vezes, provoca silêncio. Outras vezes, provoca lágrimas. Mas você já não se move por aceitação. Você já não negocia a sua verdade por pertencimento. Porque aprendeu, no mais íntimo, que estar em paz consigo é mais sagrado do que qualquer laço que exija que você se diminua. E é nesse lugar de inteireza que as relações verdadeiras florescem. Conexões que não são baseadas em papéis, em dependências, em trocas desequilibradas, mas em presença, em sintonia, em respeito à jornada única de cada alma. Você começa a atrair aqueles que também caminham com o coração aberto, que também passaram pelas noites escuras da alma, que também souberam se reconstruir no silêncio. E quando essas almas se encontram, não há competição, nem ego, nem medo. Há reconhecimento. O tipo de reconhecimento que não exige palavras. São os encontros que tocam o invisível, que silenciam o tempo, que confirmam no mais profundo que você não está só, mesmo que o caminho tenha parecido solitário por tanto tempo. Se você sente que sua energia mudou, que suas relações estão sendo reescritas, confie. A alma sabe para onde está indo, mesmo quando a mente ainda hesita. Não é o fim de nada, é o começo de tudo. Você está apenas retornando para si. E ao fazer isso, está reconfigurando o mundo ao seu redor. Respira fundo. Você chegou onde precisava chegar. E daqui em diante tudo o que permanecer florescerá de forma mais leve, mais verdadeira, mais viva. Se esse vídeo tocou algo em você, deixe um comentário aqui embaixo com a frase: "Minha presença já não precisa se explicar". Assim, saberemos quem está caminhando com consciência e verdade. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e lembre-se, você não precisa gritar para ser ouvido. Sua vibração já fala por você. Nos vemos no próximo encontro, no tempo certo, no espaço certo, na frequência certa.